Opa, aqui é o João e nesse vídeo aqui vamos falar sobre como transformar o sentimento de culpa numa questão estratégica para o teu crescimento e o teu sucesso em apenas 4 passos. É simples e é show de bola. Vê bem, quem é que nunca sentiu culpa de nada, né? Quem é que, sei lá, nunca sentiu culpa de si mesmo, de alguma situação, ou de algum chefe ou cliente que falou com você de um jeito que você não gostou, ou sei lá, até mesmo do tempo que choveu justamente no dia que você ia para a praia. A culpa é dele. Quem nunca projetou culpa em nada? A verdade é, só tem 2 tipos de pessoas que jamais sentem culpa: os psicopatas e os mortos. Se você não está em nenhum dos 2 grupos, é uma ótima notícia, mas também é um indicativo que também temos muito trabalho pela frente. Seguinte, todos nós temos 3 inteligências: teórica, ativa e emocional. Cada uma das 3 gera 3 emoções básicas: medo, raiva e culpa. Existe um vídeo falando sobre cada uma. Nesse aqui vamos falar sobre a culpa. E para isso, temos que entender a nossa inteligência emocional, que fala dos nossos sentimentos, do nosso coração, tudo aquilo que tem a ver com a nossa afetividade. A inteligência emocional gera os nossos sentimentos, que são neutros. Se forem canalizados de um jeito negativo, aparece o sentimento de culpa. E a partir dele vem a perda, o luto, a tristeza, mágoa, enfim, vem a vitimização e tudo aí é canalizado de uma maneira negativa. Se a gente canalizar de uma maneira positiva, aparece o amor, a fraternidade, os relacionamentos, a alteridade, simpatia, altruísmo, piedade, por aí vai. Tudo que é lindo e nobre, de humano, vem justamente dos nossos sentimentos bem canalizados. O sentimento de culpa, ele é um mecanismo bom, é um mecanismo desenvolvido para nosso crescimento. Acompanhe o raciocínio. Vamos pensar numa criança que está correndo, jogando bola, junto com os amigos no campinho. De repente ele sente um estalo no pé, uma furada. Ele olha lá e tem um espinho. O objetivo básico da dor física é que o cara vá lá, dê uma olhada no pé, tire o espinho, porque a dor serve para chamar a atenção e possa continuar a fazer os seus afazeres, sua brincadeira, etc. A culpa, ela tem a mesma lógica. É um mecanismo de dor, só que não é uma dor física, é uma dor na consciência, que chama a atenção para algo que tem que ser corrigido. Um outro ponto interessante é que a gente não sente culpa do futuro, do que ainda vai acontecer. A culpa só acontece com coisas que já passaram, porque nossa inteligência emocional trabalha com os nossos sentimentos e eles fazem interpretações de coisas que já passou. Da seguinte forma: eu acho que tal coisa devia ter acontecido de tal jeito. A minha expectativa ou do meu superego. Porém, a realidade é diferente. As coisas aconteceram de um jeito diferente. Quanto maior for essa distância, maior a frustração. E dessa frustração aparece a culpa. O comparativo entre o que eu acho que devia ter acontecido e aquilo que de fato aconteceu. Eu interpreto essa situação negativamente, os sentimentos neutros vão para o lado negativo e aparece sentimento de culpa. E nós podemos voltar a esse processo e reinterpretar de uma forma positiva, construtiva, piedade, crescimento, fraternidade, amor e por aí vai. A lógica é mais ou menos por aí. Só que tem 3 tipos de culpa. Culpa não é uma coisa tão simples, né? Existe aquela culpa estridente, poderosa, onde tem um crime, uma vítima, e aí é com a área de terapia, onde existem ressignificações a serem feitas. Às vezes a pessoa não consegue seguir em frente, tem um sentimento de luto ou de perda muito grande. Isso é com terapia. A nossa área aqui é mais próxima do coaching. Então pega 2 tipos de culpa. A primeira é a culpa trivial, comum, que eu, você, todo mundo sente, com a exceção dos psicopatas e dos mortos, né? E a outra é aquela culpa silenciosa, que são coisas meio embaraçosas de se falar em público, que podem ser graves, e é com a terapia, ou podem ser pequenas fofoquinhas. E essas aí a gente também pode trabalhar com esses 4 passos que eu vou te dar agora. A lógica, ela é bem simples. Primeiro ponto: entender a culpa como se fosse um mecanismo de dor que chama a nossa atenção para alguma coisa. A lógica fundamental é, ela está chamando a atenção para algo. Esse é o primeiro ponto. Quando você observa essa situação, geralmente a gente vai utilizar a região emocional do cérebro, a área límbica. Ao fazer isso, a gente vai para a condição de vítima. E aí é muito bom. Nós somos as vítimas e no extremo oposto tem os agressores. A gente para de pensar. Temos que usar o cérebro todo. Para isso é importante botar os pés bem firmes no chão, respirar bem fundo e tentar, eu disse tentar, usar a cabeça para se ver de fora, para ver como se fosse uma terceira pessoa analisando a situação. Esse é o primeiro passo.
O segundo passo é entender que existem dois lados de uma mesma moeda. A culpa é um lado, o outro lado é a responsabilidade. A lógica básica dessa dor da consciência é reparar algo que foi feito errado. E isso tira a gente da condição infantil, onde quando crianças nós éramos o centro do universo, né, naquele período do egocentrismo, e ajudar o nosso crescimento. Quando a gente cresce, entendemos nossas responsabilidades, que mesmo quando algo negativo acontece pra gente, geralmente ainda tem uma parcela de responsabilidade nossa sobre aquilo ali. Entender isso significa crescer, amadurecer, desenvolver. Veja como a culpa pode ser usada de uma maneira altamente construtiva, ajudando a desenvolver o nosso senso de responsabilidade. O terceiro passo é bem importante também. É você simplesmente aceitar a própria humanidade. Gente, a gente perde a paciência. A gente atribui culpa. Isso é normal, isso é coisa de seres humanos. Todos fazemos isso. Tente imaginar como se fossem nuvens no céu. Elas podem até demorar lá um pouquinho, mas passam. Naquele exemplo que eu falei da criança que pisou no espinho, pode ser que o pé fique doendo por um tempo, mas regenera. Se você deixar para lá, se você não atribuir um sentimento negativo a esse passado, naturalmente ou você esquece ou você cresce. Então essas são as significações básicas do senso de responsabilidade. Quarto e último passo é a reflexão e melhoria. Olhar para trás, ver o que passou que não foi como a gente gostaria e atribuir isso um significado usando termos positivos. Beleza, eu perdi ali, mas eu aprendi isso. Beleza, aconteceu tal coisa, mas eu poderia ter feito dessa forma. Beleza, eu pisei na bola, a culpa é minha, mas eu vou melhorar. Quando você atribui significados positivos para coisas passadas, utilizamos mais regiões do cérebro, saímos da condição de vítima e entramos no mundo adulto das responsabilidades. Tudo flui muito melhor, a gente usa melhores neurotransmissores, melhores hormônios e ficamos mais felizes, mais maduros e mais tranquilos. Espero poder ter te ajudado com esse vídeo bem curtinho. Lá no site tem um post de blog completaço com tudo isso e muito mais. E eu queria saber o teu comentário. Como é que o sentimento de culpa se processa em você? Estridente, silenciosa ou comum? Como é que você lida com a questão, a dualidade, culpa, responsabilidade? E como é que a gente pode te ajudar com tudo isso? Obrigado por sua atenção e até lá. Valeu!